aí, Vitória? Preparada para mais um mergulho no balé de protocolo? Com certeza. Hoje a gente vai desvendar um negócio incrível, a mágica por trás das redes de computadores. Como é que essa internet das coisas funciona de verdade? Eu sempre me perguntei isso. É tudo tão instantâneo, né? Manda uma mensagem e, chega do outro lado do mundo rapidinho. Pois é, parece mágica mesmo. Mas ó, por trás de cada curtida, cada vídeo, cada e-mail, existe um mundo, um mundão de tecnologias e protocolos, todos trabalhando em sincronia. Uau! E para a gente entender essa orquestra digital, a gente precisa começar do zero, pelos fundamentos e tal. Beleza. Nossa fonte principal hoje é um texto universitário sobre o básico de redes de computadores. Universitário. Já me sinto mais inteligente. É para isso que a gente está aqui. Hum, Mas calma, a gente vai descomplicar tudo, tá? Tipo, entender como a informação sai do seu celular e chega lá no servidor do Instagram, por exemplo. isso é demais. Então, Vitória, me diz uma coisa. O que você entende por rede de computadores? Sei lá, acho que tipo um monte de computadores conectados entre si, né? Pra compartilhar arquivos, internet, essas coisas. Exatamente. Uma rede de computador é basicamente um grupo de dispositivos, todos interligados, e que podem trocar informações entre si. E essa troca, ela pode acontecer de várias formas, sabia? Sério? Tipo cabos, tipo a internet que a gente usa no computador, por Wi-Fi, como a rede sem fio da sua casa, ou até por fibra ótica, que é super rápida. Falando em Wi-Fi, lembrei daquela vez que a internet caiu bem no meio da minha live. FIFA paz. Deve ter sido algum problema na rede, né? Acho que sim. Mas para a gente entender o que pode ter acontecido, a gente precisa falar de um negócio chamado topologias de rede, sabe? Tecnologia. É como se fosse a arquitetura da rede, o mapa que mostra como os dispositivos estão conectados. Tipo um mapa das ruas por onde os dados viajam. Isso. Existem vários tipos de topologias, cada uma com suas vantagens e desvantagens. A mais comum, em casas e escritórios, é a topologia em estrela. É onde todos os dispositivos se conectam a um ponto central, geralmente um roteador. Tipo a minha rede Wi-Fi. Então, se o roteador der problema, a internet cai pra todo mundo. Exatamente. É como se a estrela perdesse o centro, sabe? E aí as conexões se perdem. Mas essa centralização também tem vantagens, como facilitar o gerenciamento da rede e isolar problemas. Interessante. Mas, e aí, além dessa conexão física, como os dados realmente viajam pela rede? É tudo muito rápido, É né? rapidão mesmo. Para entender esse processo, a gente precisa falar sobre modelos de camadas, ou seja, é como se a comunicação na rede fosse dividida em etapas, cada uma com sua função. Entendi. Um dos modelos mais conhecidos é o OSI, que divide a comunicação em 7 camadas. É como um bolo de 7 andares, cada um com um recheio diferente. 7 camadas. Parece complicado. Calma, a gente vai por partes. Imagina que você quer mandar uma mensagem para um amigo. A camada de aplicação, que é a mais alta, é como se fosse você escrevendo a mensagem no WhatsApp. Aí a camada de apresentação formata a mensagem, adiciona emojis, figurinhas, etc. E a camada de sessão gerencia a conexão entre você e seu amigo, sabe? Garante que a conversa flua sem interrupções. Legal. Cada camada tem um papel importante na comunicação. E as outras camadas, o que elas fazem? A camada de transporte garante que a mensagem chegue completa e na ordem certa, como se fosse um carteiro cuidadoso. A camada de rede define o endereço do seu amigo, tipo o CEP da casa dele. Entendi. A camada de enlace de dados organiza o tráfego na rede local, como um semáforo controlando o fluxo de carros. E, por fim, a camada física define um meio de transmissão, tipo o fio do telefone ou o sinal do Wi-Fi. Nossa, quanta coisa acontece por trás de uma simples mensagem. E esse modelo OSI é o único que existe. E, na verdade, não. Existe outro modelo chamado TCP/IP, que é a base da internet que a gente usa hoje. Ele é um pouco mais enxuto, com 4 camadas, mas a lógica é a mesma. Dividir a comunicação em etapas para facilitar o processo. E qual a diferença entre eles? Qual que é o queridinho da internet? O TCP/IP acabou se tornando o modelo dominante porque ele é mais prático, mais eficiente para a internet. Mas o OSI continua sendo importante como referência para a gente entender a comunicação em rede de forma mais completa. Interessante. É como se o OSI fosse a teoria e o TCP/IP a prática. Exatamente. E para entender como a internet realmente funciona, a gente precisa mergulhar de cabeça no TCP. Aí sim. Mas isso fica para a próxima parte do nosso balai de protocolo. Já tô ansiosa. Mal posso esperar para desvendar os mistérios do TCP/IP. Voltamos para o nosso balai de protocolo. Na primeira parte, a gente desvendou o básico sobre redes, topologias e o modelo OSI, tipo um mapa da mina da comunicação em rede. Isso aí. A gente viu como os dados trafegam na internet desde a conexão física até a organização lógica da informação. Mas antes de mergulhar de cabeça no TCP/IP, que é o protocolo que comanda a internet, lembra que a gente falou de um outro modelo, o AEI 862. Sim, lembra?
Você disse que ele é importante para entender as redes locais, tipo a rede Wi-Fi aqui de casa. Exatamente. O EE802 é um conjunto de padrões que define as regras de comunicação em redes locais e metropolitanas. Ele foca principalmente nas camadas física e de enlace de dados do modelo ESS. Então ele detalha como os dados são transmitidos fisicamente e como os dispositivos compartilham o meio de transmissão. Na mosca. E dentro do EE802 a gente tem vários padrões importantes, como Ethernet, que a gente usa para conectar computadores por cabo, e o Wi-Fi, que reina absoluto nas conexões sem fio. Ah, agora entendi. Quando meu celular se conecta ao Wi-Fi, ele está seguindo as regras do EI 802.11, que é o padrão para rede sem fio. Isso mesmo. E você sabia que existem diferentes versões do Wi-Fi? Quais? Tipo 802.7, pode assim, né? 802.11, 802.11 802.11 de Nero, 802.11 de G, 802.11 de Leite, 802.2 outras brasileiras. Cada uma com suas características de velocidade, alcance e frequência. Nossa, quanta sigla. E qual a diferença entre elas? Tipo, qual que é a melhor? A melhor versão depende da sua necessidade. Por exemplo, o 802.11net e o 802.11 são mais recentes e oferecem velocidades bem maiores que as versões antigas. É por isso que às vezes você vê redes Wi-Fi com nomes tipo minha rede 2.4 SKHz ou minha rede 5 GHz. Sério. Então a frequência também influencia na velocidade. Com certeza. A frequência de 5 GHz geralmente oferece velocidades maiores, mas tem um alcance menor que a de 2.4 GHz. Por isso, às vezes, o sinal de 5 GHz pode ser mais fraco em alguns pontos da casa. Caramba, eu nunca imaginei que o Wi-Fi tivesse tantos detalhes. E voltando ao IA802, ele só define padrões para Wi-Fi e Ethernet. Não, ele também define padrões para outras tecnologias, como o Bluetooth, que a gente usa para conectar fones de ouvido e outros dispositivos sem fio, e Token Ring, que era uma tecnologia popular antigamente, mas hoje em dia é menos usada. Nossa, o IA802 é bem completo, mas e o TCP/IP? Lembra que você disse que ele é o protocolo da internet? Sim. Agora que a gente já explorou o básico das redes locais, vamos finalmente desvendar o TCP/IP, que é o protocolo que permite a comunicação entre diferentes dispositivos na internet, independente de onde eles estejam. Finalmente. Chegou a hora de entender como a mágica da internet realmente acontece. E preparada para a aventura. O TCP/IP, assim como o Arice, também funciona em camadas, mas ele é mais enxuto, com apenas 4 camadas principais: aplicação, transporte, internet e acesso à rede. 4 camadas. Parece mais fácil de entender do que o Arice com suas 7 camadas. Pode ser. Mas antes de explicar cada camada, vamos entender a diferença entre dois protocolos que operam na camada de transporte: o TCP e o UDP. Eles são como os carteiros da internet, responsáveis por entregar os pacotes de dados, mas cada um tem seu estilo de entrega. Tipo, um é mais rápido e o outro mais cuidadoso. Exatamente. O TCP é o carteiro super cuidadoso, que confere o endereço, garante que o pacote chegue inteiro e na ordem certa. Já o UDP é mais ágil, entrega o pacote rapidinho, mas sem se preocupar tanto com a ordem ou se algum pedaço se perdeu no caminho. Entendi. O TCP é mais confiável, mas o UDP é mais veloz. Mas em quais situações a gente usaria cada um? Pense em assistir a um vídeo no YouTube. Se a gente usasse TCP, qualquer perda de pacote faria o vídeo travar para reenviar os dados. Com o UDP, a transmissão continua fluindo, mesmo que alguns pacotes se percam, o que pode resultar em talvez uma pequena falha na imagem, mas sem interrupções. Ah, então o UDP é ideal para streaming de vídeo, jogos online, videochamadas, onde a velocidade é essencial. Perfeito. Já para baixar um arquivo importante, fazer uma transação bancária online ou enviar um e-mail, a confiabilidade do TCP é fundamental. Faz sentido. É como escolher o tipo de frete. SEDEX para encomendas importantes e PACs para coisas menos urgentes. Mandou bem. E agora que a gente já entendeu a diferença entre TCP e UDP, vamos explorar as camadas do TCP/IP, começando pela camada de aplicação, que é a mais próxima da gente, usuários. Iba, chegou a hora de desvendar os protocolos que a gente usa no dia a dia. Você está pronta para conhecer os bastidores do seu navegador, do seu e-mail e de todos os ex-favoritos? Tô super pronta, vamos lá. De volta ao balaio de protocolo. Na última parte, a gente explorou o EI802, que comanda as redes locais. E começou a desvendar o TCP/IP, o protocolo que reina na internet. Lembra que a gente falou do TCP e do UDP? Os carteiros da internet? Lembro. O TCP é o cuidadoso, né? E o UDP é o rapidão, cada um ideal para situações diferentes. Isso aí. E a gente estava falando das camadas do TCP/IP, né? Sim. A primeira parada da nossa aventura é a camada de aplicação. A mais próxima da gente, usuários. É aqui que rolam os protocolos que a gente usa no dia a dia para navegar na web, enviar e-mails, assistir a vídeos, tudo que a gente ama fazer online. Tipo, cada vez que eu abro o Instagram, a camada de aplicação entra em ação. Isso mesmo. E o protocolo responsável por essa mágica se chama HTTP. O Hypertext Transfer Protocol, sabe? Ele é como se fosse o idioma que seu navegador usa para conversar com servidores web, pedindo páginas, enviando informações de formulários, essas coisas. Então o HTTP é tipo um tradutor que permite a gente acessar o conteúdo da web. Perfeito. Eu não tá sozinho nessa missão, não.
Tem outros protocolos da camada de aplicação que também são super importantes, como o DNS, o Domain Name System. Ah, tá. Ele é o responsável por traduzir os nomes de domínio, tipo google.com, e endereços IP, que são sequências numéricas que os computadores entendem. É como se o DNS fosse a lista telefônica da internet, sabe? Que relaciona o nome dos sites com seus números de telefone. Ah, entendi. Então, quando eu digito google.com no navegador, o DNS busca o endereço IP do Google para que meu navegador possa se conectar ao servidor certo. Exatamente. Sem o DNS, a gente teria que decorar um monte de números para acessar os sites. Ia ser uma confusão, né? Nossa, verdade. E além do SMTP e do DNS, a gente tem outros protocolos importantes na camada de aplicação, como o SMTP para enviar e-mails, o FTP para transferir arquivos e o POP3 e MAP para receber e-mails. Nossa, cada serviço online tem seu próprio protocolo. Que interessante. Mas, e aí, como esses dados viajam entre as camadas? Tipo do HTTP lá na camada de aplicação até a camada física, que conecta os cabos? Boa pergunta. É aí que entra a camada de transporte. É onde atuam os nossos famosos TCP e UDP, lembra? Eles são responsáveis por garantir a entrega dos pacotes de dados do ponto A ao ponto B. Sim, o TCP é o cuidadoso, que garante a entrega completa, na ordem certinha, e o DP é o veloz. Isso aí. E cada um deles usa portas, que são tipo endereços específicos dentro de cada dispositivo, para identificar qual aplicação deve receber os dados. Imagina um prédio com vários apartamentos, o endereço IP seria o prédio e a porta seria o número do apartamento. Então, cada protocolo tem sua própria porta para receber os dados. Isso mesmo. Por exemplo, o HTTP geralmente usa a porta 80. O HTTPS, que é a versão segura do HTTP, usa a porta 443. O SMTP usa a porta 25 e por aí vai. É como se cada serviço online tivesse seu próprio apartamento dentro do computador. Entendi. É tudo muito organizado. Mas e a camada de internet? Essa. Qual a função dela? A camada de internet é o coração do TCP/IP, responsável por conectar diferentes redes e garantir que os pacotes de dados cheguem ao destino final, mesmo que eles tenham que atravessar continentes. O principal protocolo dessa camada é o IP, o Internet Protocol, que define o endereço de cada dispositivo na rede, tipo o CEP da sua casa. Então, o IP é o que permite os pacotes de dados encontrarem o caminho certo na internet, tipo um GPS global. Exatamente. O IP define as regras de endereçamento e roteamento, garantindo que os pacotes de dados cheguem ao destino correto, independente da rota que eles percorrerem. É como um sistema postal super eficiente que entrega cartas para o mundo inteiro. Nossa. E a última camada, a camada de acesso à rede, o que ela faz? A camada de acesso à rede é a interface entre o dispositivo e o meio físico de transmissão, tipo o cabo de rede, o Wi-Fi, a fibra ótica, etc. Ela cuida dos detalhes da conexão física, sabe? Garantindo que os dados sejam transmitidos corretamente. Tipo a parte física do sistema postal, com os carteiros, os caminhões, os aviões. Perfeito. A camada de acesso à rede pega os pacotes de dados formatados pelas camadas superiores e os entrega para o meio físico, que os transporta até o destino final. Nossa, depois dessa viagem pelas camadas do TCP/IP, eu entendi como a internet funciona de verdade. Não é mágica, é tecnologia pura. E tecnologia fascinante. A gente via como os protocolos trabalham em conjunto para conectar o mundo, desde a camada de aplicação, onde a gente interage com os serviços online, até a camada física, que transporta os dados pelos cabos e pelo ar. Valeu por me guiar nesse mergulho no balaio de protocolo. Agora eu me sinto muito mais antenada no mundo digital. Que bom. E lembre-se, a internet não é um bicho de 7 cabeças. Com um pouco de curiosidade e vontade de aprender, qualquer um pode desvendar seus mistérios. Fique ligada para mais mergulhos no mundo da tecnologia aqui no Balaio de Protocolo. Até a próxima!